O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos irmãos que nos ouvem também pela Rádio Veredas, nós nos encontramos no segundo domingo da Quaresma e a liturgia nos apresenta o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Transfiguração quer dizer que Jesus mostra, além da sua figura humana, a sua divindade. Porque nós sabemos que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Por isso ele convive com os discípulos, mas agora mostra-lhes, de fato, tal como ele é. Mas a pergunta que fica: por que Jesus escolhe Pedro, Tiago e João para mostrar-lhes a sua glória? O Santo Evangelho nos mostra que, de modo antecedente, Jesus comunica aos seus discípulos que irá a Jerusalém para enfrentar a morte. E Pedro diz a Jesus: Senhor, que tal coisa não te aconteça. E Jesus repreende Pedro dizendo: Afasta-te de mim. É interessante percebermos que Jesus precisa passar pela morte para entrar em sua glória. Mas os discípulos ainda tinham uma visão que o Messias, o Salvador, não poderia sofrer. E Jesus, nesse ato de transfigurar-se diante deles, mostra-lhes que é necessário que ele possa sofrer a paixão, morte e ressuscitar para entrar em sua glória. Nisso nós também extraímos algo para a nossa vida espiritual. Ao longo da nossa vida, nós percebemos claramente quanto Deus nos acompanha. Momentos difíceis, de tribulações, de sofrimentos. Ou seja, nós passamos pela cruz, passamos pelo Senhor. Mas à medida que nós compreendemos que o Senhor está sempre conosco, nós queremos também suportar os sofrimentos para entrar em sua glória. É o que diz São Pedro: se nós sofremos com Cristo, nós cremos que também reinaremos com Ele em sua glória. Por isso o tempo quaresmal é um tempo em que nós, pelo jejum, pela oração, pela caridade, queremos moderar nossos impulsos para um dia participarmos da glória futura, da glória do céu. E mostra também, de modo mais bonito ainda, que todos nós somos chamados
a um dia estarmos eternamente com o Senhor no céu, participando de sua glória. É um texto cheio de esperança para cada um de nós, onde nós depositamos a nossa confiança em Deus, de modo especial na eternidade. Nós sabemos que todo ser humano foi criado para estar eternamente com Deus, para participar da sua glória. É isso que Jesus quer colocar no coração dos discípulos e no coração de cada um de nós, que nós possamos nos esforçar ao máximo para um dia estarmos com Ele na glória eterna. E nisso nós vamos acompanhando alguns personagens desse episódio bíblico. Primeiro deles, Jesus que conversa com Moisés e Elias, representantes de duas coisas essenciais na história da salvação. Moisés, que representa a lei, que recebeu do Monte Sinai, do próprio Deus, as tábuas da lei, para orientar o povo de Israel, e que nós ainda hoje devemos ter impresso em nossos corações os 10 mandamentos, que constitui para nós como que o manual que nos leva até o céu. Devemos ter presente diante de nós o que Deus pede para que nós sigamos, de fato, as suas orientações. E os profetas representados por Elias. Os profetas são sempre homens de Deus que fazem recordar ao povo qual é a vontade de Deus. Quanto precisamos os profetas para nos recordar. Deus é amor e propõe para nós um plano de salvação. Os profetas são como nossos amigos, porque nós também precisamos dos amigos para que eles possam recordar em nós o que temos de bom. Quantas vezes estamos tristes, acabrunhados, e os amigos vêm em nosso auxílio e nos mostra quanto Deus nos quer bem, quanto Deus é presente em nossa vida. Os profetas, é esses que recordam em nós o que Deus de fato quer para cada um de nós. Por isso Elias representa a linhagem dos profetas que sempre conduziu o povo e os chamou à conversão. Nisso aparece numa nuvem, que é sempre a imagem de Deus. As manifestações de Deus no Antigo Testamento, todas elas têm a nuvem, que me representa a presença de Deus. E nós também recordamos no batismo de Jesus, que veio uma voz que dizia: eis o meu filho amado, escutai-o todos vós. E hoje de novo o Pai diz, durante a transfiguração do Senhor: este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Não diz somente a Pedro, Tiago e João, mas diz a cada um de nós que precisamos escutar a Jesus Cristo. E escutar não significa apenas entrar no ouvido e sair pelo outro. A obediência da fé significa obediência ao Senhor. Escutamos e obedecemos. Conformamos a nossa vontade à vontade de Deus. É um desafio? Sim. Ao longo da nossa vida, quanto nos custa colocar a nossa vontade em conformidade com a vontade de Deus? Mas sabemos que este é o caminho que nos conduz à glória eterna. Que de desafio em desafio nós possamos querer escutar a voz de Jesus, que nos convida sempre a estar perto dele para cumprir sempre suas orientações. E nisso nós entendemos perfeitamente, se queremos escutar a voz de Deus, precisamos estar em sintonia com o Senhor. E como estamos em sintonia com Jesus? Pela oração. Santa Teresa d'Ávila dizia que a oração é um trato de amizade com Jesus. Ou seja, nós o tratamos como um amigo que participa da nossa vida. Quando nós nos convertemos, quando nós nos aproximamos da igreja, nós começamos rezando tantas orações dos santos, porque nós temos a certeza, se tantos santos rezaram esta oração e viveram a santidade, eu também quero me colocar nessa esteira de santidade. E depois, à medida que nós vamos acostumando, habituando, estar na presença de Deus, nós vamos ganhando confiança e vamos falando também com nossas palavras o que se passa em nosso coração. Nós vamos ganhando tanta confiança com o Senhor que nós vamos usando as nossas próprias palavras quando nós visitamos o Santíssimo Sacramento, quando nós rezamos o Santo Terço, nossas intenções, são o modo que nós temos de pedir a Deus e à Virgem Maria aquilo que nós mais necessitamos, na certeza que seremos atendidos,
se aquilo contribuir para a nossa salvação. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos perguntamos, o que esta palavra tem a me dizer? O que Deus está me querendo formar nesta palavra? E eu também pergunto ao Senhor, o que eu quero responder com esta palavra? Qual é o sentimento que gera ao ler esse texto do Evangelho, ao ler essa passagem da palavra de Deus? Se eu consigo ter uma amizade com Jesus, mas sempre há uma dificuldade na vida de oração. As pessoas sempre dizem que não tem tempo, uma vida tão agitada, tantos afazeres, e de repente não conseguem tirar no seu dia um tempo para estar a sós com Jesus. Pois é isso que nós lemos no texto de hoje. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, os levou a alta montanha para que estar a sós com ele. E nós precisamos também estar a sós com Jesus na oração. Primeiramente para escutá-lo e depois para responder às inspirações daquela oração. Mas o tempo é a grande demanda que nos impede de rezar. Mas eu insisto sempre, o tempo é uma questão afetiva. Se eu gosto tanto de uma pessoa, se eu gosto tanto de uma coisa, tem gente que ama cozinhar, tem pessoas que amam jogar videogame, tem pessoas que amam assistir novela turca, amam assistir dorama. O que a pessoa diz? Nem vejo a hora passar. Gosto tanto que posso ficar 2, 3, 4 horas e nem vejo o tempo passar. Porque o meu coração está tão alegre de fazer aquilo que posso passar horas e horas fazendo tal coisa. Mas de repente, tem pessoas que odeiam e têm dificuldade de fazer outras coisas. De ler um livro, Padre do céu, não manda ler não. Deu ali 2 páginas, já estou com sono. Estou abrindo a boca. Eu já quero tomar uma água, passear pela cozinha. Outras pessoas têm dificuldade de fazer os trabalhos de casa. Tem gente que ama trabalhar fora, mas não gosta de fazer aquilo que é próprio de uma casa. Lavar, passar, cozinhar, limpar poeira. Padre, nossa, é um tormento. Nossa, parece que o trem não rende, aquilo vai me dando agonia. Eu olho no relógio, nossa, ainda falta tanta coisa para fazer. Ainda falta mais não sei quantas peças. Ou seja, é uma questão afetiva. O mesmo também dizemos sobre as pessoas. Tem pessoas que são agradabilíssimas. Você quer passar horas e horas conversando com a pessoa, porque é um assunto bom. Mas tem pessoas, você fica pensando, que hora que ele vai terminar? Você olha no relógio, nossa, que hora que a visita vai embora? Aí a pessoa fala, então até mais, eu vou chegar lá em casa. Aí você diz, tá bom, obrigado pela visita. Você nem diz que está cedo. Você fica tão feliz, nem diz que está cedo, fica mais um pouco. Ou seja, é uma coisa que nos custa. O que esses exemplos do nosso cotidiano têm a ver com a vida espiritual? Assim também é com Jesus. Se eu tenho um grande afeto para com Jesus, eu quero sempre estar na sua presença. Eu quero sempre visitá-lo no Santíssimo Sacramento. Eu encontro na minha agenda um horário e um lugar para falar com ele. E eu consigo ser tão amoroso com Jesus que nem vejo a hora passar. Mas se de repente a minha amizade com Jesus é uma amizade um pouco distante, é quase que alguém estranho, nem sempre tenho algo para falar com ele, fico meio perdido nas palavras, parece que a hora não passa. Exemplo disso é a Santa Missa. São José Maria Escrivá dizia, se você diz que a missa é demorada, é porque o seu amor ainda é pouco. Você fica olhando no relógio, e o padre hoje está empolgado, hein? Está demorando. Nossa, eu tenho que fazer mais coisa. Ele pode falar pouco, é igual o gado. Se tinha 5 reis, é só uma colherzinha de sal, mas se tem 100, você pode colocar um pouquinho mais. Mas parece que o padre quer despejar todo o sal hoje. Ou seja, quantas vezes nós temos dificuldades em estar na presença de Deus, porque ainda nos falta esse grande amor, essa alegria de estar na sua presença. Por isso, é um pedido do nosso coração. Torne, Senhor,
o meu coração capaz de te amar, de te adorar, de gostar de estar na sua presença, de querer sempre tirar tempo para estar com o Senhor. Tantas pessoas que pensam que o tempo que gasta na oração é um tempo perdido. Ah, padre, tem tempo de rezar? Não, é muita coisa para fazer. Se sobrar um tempo, talvez eu reze lá um Pai Nosso, uma Ave Maria. Mas geralmente tem tempo, não, para todo um sono, vou dormir. Ou seja, isso significa o quê? Preguiça espiritual. Nós achamos que está bom o pouco que nós fazemos e vamos deixando de lado essa amizade com Jesus. Por isso a transfiguração de Jesus é o quê? Ele está nos mostrando a sua divindade, está nos mostrando que somos chamados a participar da sua glória. Quer que nós o contemplemos todos os dias, presente na Santíssima Eucaristia. Ele está conosco, sempre ao nosso lado. E muitas vezes nós não temos a capacidade de estar na sua presença. Nós escolhemos todas as coisas possíveis do mundo para não estar perto de Deus. Quantas vezes nós preferimos fazer toda e qualquer coisa, menos rezar? Preferimos, ao chegar em casa, ao invés de tomar um banho, descansar e rezar o terço em família, nós desperdiçamos tempo vendo toda e qualquer coisa do TikTok, vendo toda e qualquer coisa do YouTube, as mais irrelevantes possíveis. Mas nós dizemos que não temos tempo para rezar, porque aqueles 15 minutos, muitas vezes se tornam eternidade, por falta do seu pouco amor a Deus. Qual o objetivo da Quaresma? Fazer com que nós amemos mais a Jesus. Que nós tenhamos de fato um trato de amizade com Ele, que o nosso coração se alegre estar na sua presença. Que nós possamos chegar ao tempo de dizer: Padre, eu rezei horas e horas e nem vi a hora passar. Tão bom era estar na presença de Jesus. Nós precisamos chegar à compreensão de Pedro: Senhor, é bom estarmos aqui. Quero fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. A alegria do nosso coração deve estar em estar na presença de Deus. É isso. O melhor tempo que podemos empregar nesta vida é o tempo gasto na oração. Nunca é em vão o tempo que nós gastamos com Deus. Por isso, concluindo nossa reflexão, voltemos o nosso olhar para a primeira leitura, que nos mostra a figura de Abraão, o nosso pai na fé. Um homem que foi capaz de estar inteiramente aberto à vontade de Deus, totalmente disposto a trilhar uma aventura com Jesus. Seja importante que nós tenhamos a compreensão que diz Santo Agostinho: quando nós, imersos em nossos pecados, em nossas manias, quando nós estamos voltados para nós mesmos, nós estamos encurvados, preocupados somente com as nossas coisas. E nós não conseguimos ver o que Deus nos pede. Mas à medida que nós libertamos os nossos pecados, dos nossos vícios, nossas manias, nós conseguimos levantar o olhar para Deus e ver o horizonte que Ele apresenta para nós. Conseguimos entender que a nossa existência é um constante sair de si mesmo em direção a Deus, em direção às pessoas. Somente as pessoas que estão abertas para Deus podem completar com Deus uma aventura de salvação. O que isso quer dizer? Que nós precisamos estar abertos àquilo que Deus nos pede. Assim como Abraão, que era um homem idoso, e escutou de Deus uma promessa, que seria pai de uma grande multidão, incontável como a areia da praia, incontável como as estrelas do céu. Ele não tinha filhos, era de idade avançada, mas confiou na promessa. Saiu de Ur dos Caldeus e foi para a terra de Canaã. Lá Deus concedeu à sua esposa um filho. Tendo um filho, Deus lhe pede que o sacrifique. Obedientemente ele sobe ao monte Moriá e vai para sacrificar seu filho. E Deus diz: não é necessário. Confia plenamente naquilo que Deus lhe pede. E depois começa uma linhagem que forma o povo de Israel. Isso quer dizer o quê? É um homem que confiou plenamente na palavra de Deus, que foi capaz de fazer aquilo que a igreja nos pede, dar o passo que Deus dá o chão. Quantos de nós desconfiamos da providência de Deus?
Quantas vezes somos chamados a coisas, a fazer uma leitura na igreja, a servir numa pastoral, inventamos uma desculpa. Eu não sei, tenho medo. Quantas vezes nós já fomos chamados para fazer alguma coisa e não demos o passo por medo? Por isso o convite de Jesus, para que nós confiemos nele. Ele sempre forma, ele sempre capacita aqueles que ele chama. Deus nunca nos dá uma missão sem nos dar a graça necessária para realizá-la. A mesma coisa, quantas pessoas que estão juntas há tantos anos, que são chamadas a se casarem, pois não tem nenhum impedimento, mas inventam mil desculpas. A situação financeira não está boa, queremos fazer isto, aquilo, e de repente vai deixando, e os anos vão se passando. Porque pensam que não darão conta de fazer um casamento. Não darão conta de fazer aquela festa dos sonhos. E esquece que Deus ama os casamentos e providencia tudo para aqueles que o amam. É uma experiência corriqueira de tantas pessoas que marcaram o casamento e Deus foi providenciando tudo. Quantas pessoas que começam a construir uma casa, a reformar uma casa, o orçamento é tanto, mas de repente no terceiro mês já extrapola, mas Deus vai providenciando e ao final a pessoa diz: Padre, para dar a bênção na minha casa, concluí não sei como, mas foi Deus que providenciou tudo e hoje está pronta e está paga. Ou seja, porque deu o passo e Deus foi dando o chão. Deus foi providenciando todo o necessário, porque nós estamos com o coração voltado para Deus. Mas isso significa o quê? Que de modo algum, a confiança na providência de Deus é um chamado à preguiça, a um cruzar os braços. Santo Inácio Loyola nos ensinava algo primordial para a nossa vida. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. A providência de Deus é a intersecção entre o esforço humano e o auxílio divino. Deus quer a nossa contrapartida. Ele quer o nosso esforço. Ele quer o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa prudência. Deus quer que nós confiemos mais nele do que em nós mesmos. De modo algum, a confiança em Deus é um lavar as mãos e deixar que ele faça sozinho. Ele quer fazer sim, muito em nossa vida, mas conosco. Isso é muito importante, nós termos consciência disso a cada instante. A providência de Deus requer de nós a responsabilização das nossas ações, do nosso esforço em trabalhar, em fazer a nossa parte. Porque seria também muito cômodo. Eu estou cuidando. Deus está cuidando, eu não preciso me preocupar. Não. Trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Isso é confiança na providência de Deus. O mesmo nós aplicamos ao nosso dízimo. Quantos de nós pedimos tanta conversão do coração, mas quando chega no bolso, a conversa muda? Porque nós temos uma desconfiança imensa, como se fosse faltar em nossa casa. Eu não posso devolver a Deus a 10ª parte, porque vai faltar na água, no aluguel, vai faltar em alguma coisa. E muitas vezes nós começamos a dar o resto para Deus. E o dízimo não é isso. Nós damos a primeira parte a Deus, porque nós temos a certeza que tudo o que nós temos foi por bondade de Deus. Foi Ele que nos deu. Portanto, é justo que eu entregue primeiramente a Ele o que lhe pertence. E eu vou fazer a experiência da sua providência em minha vida. Porque se eu fiz a minha parte, eu tenho certeza que Deus fará dele. E não há de faltar nada na minha casa, na minha família. Essa confiança na providência de Deus nos leva a deixar cálculos humanos e confiar nos cálculos divinos. Deus sempre multiplica o bem que nós fazemos. Deus é um bom pagador, dizia Santa Teresa d'Ávila. Ela que foi uma santa que tanto construiu mosteiros, que reformou a vida da igreja, mas sempre confiou em Deus. Ou seja, Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que tanto construiu, que tanto amou ao Senhor, sempre confiou na sua providência, mas também, todos os dias, sempre se empenhou para corresponder aos dons que Deus lhe confiava. Queridos irmãos e irmãs, que essa Santa Missa nos faça, ao longo dessa semana, pensar em 3 coisas.
na providência de Deus em nossa vida. Percamos o medo, que nós possamos, assim como Abraão, confiar mais em Deus e abrir-nos aos horizontes que Deus apresenta para nós. Que os planos de Deus possam de fato se concretizar em nossa vida. Que nós possamos, ao longo da semana, pedir ao Senhor um tempo de oração. Que nós possamos cultivar a amizade com Jesus. O tempo gasto com Jesus nunca é um tempo perdido, mas é o tempo que melhor empregamos ao longo da nossa vida. Que possamos tirar esse tempo para o Senhor. E terceiro, como atividade, tenha um tempo de oração e um local de oração. Nós somos marcados pelo tempo e pelo espaço. Seja na igreja, todos os dias visitar o Santíssimo Sacramento, rezar o terço, seja no seu quarto, seja em família, mas tenha o hábito do local e do tempo. Não é quando dá. Cada um tem o modo como melhor se relaciona com Deus. Olha, Padre, eu consigo rezar melhor de madrugada. Perfeito. Olha, Padre, de madrugada eu não consigo, é um sono danado. Eu cochilo, não dou conta, consigo rezar à tarde. Perfeito. Olha, Padre, eu amo rezar à noite. Eu quase nem durmo, tenho dificuldade para dormir, eu rezo tranquilamente. Mas o importante é que você encontre na sua agenda, no seu dia, um tempo para rezar. E mais ainda, ao longo do seu dia de trabalho, vá lembrando de Deus. Pode ser a coisa mais simples que você faça, mas lembre de Deus. Não passe o dia sem lembrar de Deus. Você está na escola, está no trabalho, está no supermercado, na fazenda, colhendo, plantando. Vá lembrando de Deus. Por exemplo, pequenas orações. Jesus, eu confio em vós. Jesus, torne fecundo o trabalho das minhas mãos. Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Dá-me paciência, Senhor, para suportar as dificuldades da vida. Nossa Senhora, me ajude a seguir a seu Filho Jesus Cristo. Santo anjo da guarda, vinde em meu auxílio. Ou seja, pequenas orações que você vai fazendo ao longo do dia, que volta o seu coração para Deus, para que você possa perceber a transfiguração do Senhor requer de nós a constante amizade com Ele. Que nós nunca nos esqueçamos de Deus, mas que o tenhamos sempre presente em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.